Queridos, eu quero que você pegue a sua Bíblia, abra ela no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis, capítulo 12. A gente vai ler um versículo aqui muito conhecido dos irmãos. Eu tenho certeza que Deus quer falar ao meu e ao teu coração. Gênesis 12 diz sobre o chamado de Abraão. E esse chamado, ele vem seguido de algumas promessas. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Gênesis 12, 1 diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Amém? Vamos ler de novo? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Amém? Feche teus olhos. Deus, Pai amado, Pai santo, nós estamos aqui agora, Pai. Fala conosco, usa a minha vida pela sua misericórdia e que nós possamos ter a sabedoria do alto para a compreensão e entendimento de tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós colocamos, ó Pai amado, por terra agora, oramos, repreendemos no nome de Jesus toda seta maligna, distração, cansaço, tudo aquilo que o inimigo queira roubar e tentar nos atrapalhar de receber a Tua palavra. Fala conosco, assim nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, querido, por favor. O capítulo 12 de Gênesis, ele fala a respeito do chamado de Deus para Abraão. Quem era Abraão até então? Abraão era filho de Terá. Terá era filho de Naor. Terá, ele era oriundo de Ur dos Caldeus. Ficava na região da Mesopotâmia, lá onde é o Iraque hoje. Ur dos Caldeus era uma grande cidade que tinha um centro cultural e também um centro religioso. Terá, pai de Abraão, ele tinha uma fábrica. E dessa fábrica, ele tirava o seu sustento, seu ganha-pão. E dessa fábrica, ele ficou muito rico. O que Terá, pai de Abraão, fabricava? Ídolos, imagens de escultura. Aquilo era um comércio, e um dos principais comércios daquela cidade. Terá era um homem muito idólatra, e por causa da sua idolatria, ele fabricava vários tipos de imagens de ídolos, de ouro, de prata, de madeira, de barro. E essa fábrica era uma fábrica em expansão, em crescimento. Diz uma historinha que um dia Terá precisou fazer uma viagem, o pai de Abraão. E ele chama Abraão e diz para ele o seguinte: eu vou fazer uma viagem, vou me ausentar por um tempo, e você vai cuidar da fábrica. Eu quero que todo dia você vá lá, limpa as imagens, quero que você cuide lá. Tem uns santos lá, eu quero que você bota a aguinha para o santo. Tem um lá que eu quero que você coloque uma comidinha para o santo. Eu quero que você cuida do nosso negócio. Abraão falou: deixa comigo, pai. Terá viajou. Abraão não gostava daquelas coisas. Abraão pega um porrete, sai quebrando tudo. Deu porretada para todo lado. Foi quebrando todas as imagens, as estátuas, os ídolos. Quebrou toda a fábrica do seu pai Terá. Aí ele pega o porrete, e a maior imagem que tinha lá, o maior ídolo, ele pegou o porrete e colocou na mão da maior estátua que tinha lá. Quando Terá, seu pai, chegou, que ele entra na fábrica, ele vê tudo destruído, tudo quebrado.
ele fica nervoso, irado. Ele chama Abraão: Abraão, que é, pai? Vem aqui, Abraão. Abraão, o que aconteceu aqui, Abraão? Eu não falei para você tomar conta aqui dos santos, das imagens aqui, dos ídolos? Eu não falei para você cuidar? O que aconteceu aqui? Está tudo destruído. O que houve? Ele diz: não reclama para mim não. Foi ele que quebrou tudo. Ele quem? Esse ídolo maior aí, ó, ele está com o porrete na mão. Mas como que ele quebrou? É impossível ele ter quebrado, mas ele está com o porrete na mão, pai. Foi ele que quebrou. Mas não pode. Você está mentindo para mim, Abraão. Além de tudo, é mentiroso. Ele disse: pai, foi ele. Abraão, ele tem mão, mas ele não apalpa. Ele tem perna, mas não anda. Ele tem pé, mas não anda. Como que ele quebrou tudo isso? Ele disse: então, e mesmo assim o senhor acredita neles? Terá fica desgostoso, fecha a fábrica. E Terá, então, ele diz que vai para um outro lugar, tentar uma nova fase da sua vida. E Gênesis capítulo 11, versículo de número 31, então diz que entra uma nova fase na vida de Terá. Gênesis 11, verso 31 diz assim: e tomou Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. A fábrica fechou, e eles foram para um novo rumo, para um novo lugar. Um dia Terá pega toda a sua família e sai de Ur dos Caldeus para ir a uma terra chamada Canaã. Por quê? Por causa de uma fatalidade. Seu filho Arã, irmão de Abraão, ele morre. E a Bíblia nos diz isso, que o versículo de 28 diz, de Gênesis 11, e morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus. Terá, o pai, perdeu o filho, o irmão de Abraão, e ele ficou desgostoso, desolado. Então ele resolve sair de Ur dos Caldeus para ir para um outro lugar, para uma cidade chamada Canaã. E no percurso, no meio do caminho, entre Ur dos Caldeus e Canaã, eles encontraram uma cidade chamada Arã, que coincidentemente chamava o nome do filho de Terá. Uma coincidência. Ali Terá decide habitar, arma suas tendas, faz o seu acampamento. Só que algo acontece. Enquanto ele está ali naquele lugar, em Arã, ele fica doente. E essa doença o leva à morte. E a Terá, pai de Abraão, morre na cidade de Arã. Terá tinha, nessa época, 205 anos. E entre esse lugar, Arã e Canaã, Deus se manifesta a Abraão. E é nessa cidade que Deus faz promessas extraordinárias para Abraão. Até aqui a vida de Abraão não andava, não deslanchava, não desabrochava. Enquanto ele estava vivendo ali debaixo das asas do seu pai, enquanto ele estava envolvido com os negócios do seu pai, enquanto a sua parentela o influenciava, a vida de Abraão não saía do lugar, porque o seu pai era idólatra, e ele tinha um grande poder, uma grande influência na vida do seu filho Abraão. Tudo que Deus tinha planejado para Abraão, excluía Terá. Terá não estava nos planos de Deus. E Deus tinha planos para a vida de Abraão. Então Deus tinha que tirar aquilo que atrapalhava
a vida de Abraão. Talvez você está aqui nessa noite e a sua vida está estagnada. Sua vida está parada, inerte. Em alguma área da sua vida as coisas não fluem, as coisas não acontecem. E talvez você está decepcionado, desiludido, desanimado, abatido. Talvez nessa noite Deus está falando conosco. Algumas coisas precisam ser retiradas da nossa vida, para que a obra de Deus, ela possa fluir, para que aquelas promessas possam se realizar. Eu não sei qual o sentimento que talvez mora dentro do seu coração. Eu não sei quais são os hábitos que de repente você tem, os costumes, as manias. Eu não conheço sua vida em absoluto, nem você a minha. Mas talvez há alguma coisa na minha vida ou na sua vida que tenha atrapalhado o agir de Deus. É interessante quando a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Essa é uma noite de reflexão. É uma noite de cada um de nós olharmos para a nossa vida e fazer uma avaliação. Uma visão introspectiva para dentro de nós mesmos. Será que nós estamos na posição para que Deus possa cumprir nas nossas vidas suas promessas, seus planos, o seu querer? Será que nós estamos vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas? Será que o plano que Deus nos trouxe, plano principal da nossa existência, o plano primário da nossa existência, porque nós vivemos, será que Deus está fazendo realmente tudo o que Ele gostaria de fazer na minha vida e na sua? Todos nós que estamos aqui temos um propósito estabelecido por Deus na nossa vida. E nós queremos viver tudo isso. Mas às vezes é necessário alguma renúncia. É necessário abrir mão. Às vezes é necessário de abrir mão de um namoro que não agrada a Deus. Às vezes, o que atrapalha é uma amizade, uma má influência, que te rouba, que te mina, que te contamina. Às vezes, é necessário deixar de lado alguns ambientes que não condiz com o cristão estar. E nós sabemos, porque temos o Espírito Santo dentro de Deus, dentro de nós. E nós sabemos que há lugares que não compete a nós frequentarmos, há algumas amizades promíscuas, imorais, que não vale a pena compartilhar. Mas às vezes nós insistimos, algum pecado oculto, em que nós às vezes não nos libertamos, e esse é o principal motivo que tem atrapalhado o mover, a obra, o querer e o agir de Deus nas nossas vidas. Deus precisou remover Terá da vida de Abraão, porque enquanto Terá existisse na vida de Abraão, Deus não iria conseguir fazer a obra que Ele tinha para a vida de Abraão. Sabe, queridos, Abraão, ele agora está liberto. O maior problema, a influência, o poder de Terá na vida dele foi tirado. Agora Abraão é um homem livre, desprendido dos ídolos, das más influências do seu pai. Agora Abraão está pronto para ouvir e obedecer a voz de Deus. Como seria bom se você, depois desta palavra, depois desse culto, voltasse para casa diferente. Como seria bom se o Espírito Santo estivesse falando ao teu coração e mostrando para você: filho, é nessa área, é essa pessoa, é isso que está te atrapalhando. Deixa tudo no altar. Você pode até ter vindo com esse obstáculo, mas se você quiser, deixa ele aqui hoje. Faz uma aliança com Deus. Faz um pacto com Deus aqui nessa noite. E coloca no altar o seu Isaac. Coloque no seu altar e remova aquilo que serviu de um bloqueio
de um obstáculo sobre a sua vida. Coloca o teu Isaac hoje aqui no altar do Senhor. Abraão agora, ele está sensível a ouvir a voz de Deus. E Deus então fala com ele. E esse versículo que nós lemos aqui é exatamente a voz de Deus falando a Abraão: sai da tua parentela e da casa de teu pai. Agora você vai andar sozinho, Abraão. Agora você vai andar debaixo da minha ordem. Você não tem mais o seu pai, você não tem mais sua mãe. Agora você vai ir. E eu te levarei e te mostrarei um lugar aonde eu quero que você chegue. Abraão ouve a voz de Deus e sai da sua terra, da sua parentela, da casa de teu pai, rumo a uma terra estranha e desconhecida, apenas obedecendo a voz de Deus. E isso se chama fé. Hebreus 11:1, coloca aqui para mim, por favor. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Abraão é um exemplo realmente de alguém que escolheu viver pela fé. Como é difícil obedecermos a Deus quando Deus nos pede alguma coisa. A gente passa a vida inteira pedindo confirmação para Deus. A gente passa a vida inteira pedindo sinais para Deus, provas, garantias. Como é difícil andarmos pela fé. Nós preferimos andar por vista. A gente quer saber tudo, quer ouvir tudo e quer ver tudo. Aí não é fé. Não é verdade? Porque a Bíblia ela diz algo interessante aqui. Se nós vemos, não é fé. Fé é crer no invisível. Fé é o que Jesus disse para um discípulo chamado Tomé, que tinha uma fama de ser incrédulo. Ele diz: Tomé, bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Está falando de mim? Está falando de você. Se eu perguntar aqui para alguém aqui já viu Jesus? Ninguém. Alguém aqui já viu Deus? Não, a Bíblia diz que Deus nunca foi visto. Se eu perguntar aqui, você já viu o Espírito Santo? Não. Mas você crê que a Trindade existe e é real? Você não precisa palpar. Você não precisa ver. Você não precisa tocar. Tem um sentimento dentro do seu coração chamado fé. Eu creio, eu sinto, eu acredito, eu creio que Deus existe, que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, eu creio que o Espírito Santo é o meu guia, é o meu consolador. Eu não conheço muito bem os caminhos dele, mas eu conheço o meu guia, e o meu guia é o Espírito Santo de Deus. É ele que me guia, é ele que me direciona, é ele que me ajuda a orar, é ele que me ajuda a jejuar, é ele que me ajuda a me consagrar, é ele que me dá revelação da sua palavra, é ele que me dá ânimo e força para vir para a igreja. Como nós somos dependentes totalmente dele. Nós cremos nisso. Nós não vemos o vento, mas sentimos o vento nos tocar. Nós somos felizes e bem-aventurados porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Não tem lá na sua casa uma imagem que você tem que ver para acreditar, uma fotografia. Não, você crê em Deus e isso é fé. E fé não se explica. O incrédulo ele tem dificuldade talvez de entender essa sua devoção, esse amor, essa sua vida, essa comunhão que você tem com Deus. Mas isso vem da sua fé.
Abraão teve fé, e quando ele tem fé, ele crê, ele obedece. Se você não crer, Deus não confiará em você, Deus não se manifestará, Deus não realizará nada na sua vida, porque você não crê. Mas se creres, tudo é possível, diz a palavra do Senhor. Por que quem não tem fé, Deus não pode fazer milagres? Deus não pode operar? Deus não pode se manifestar? Porque a pessoa, ela não acredita. Então a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão sai da sua casa, deixa tudo para trás. Abraão faz uma renúncia. E isso não é fácil. Renunciar. Jesus disse uma certa feita: quem quer vir após mim, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo, siga-me. É fácil para um jovem abrir mão, renunciar à sua vida para servir a Deus? Não é. É fácil para você, meu irmão, todo dia renunciar, abrir mão, lutar contra as suas vontades internas, os seus desejos? Não é. Não é fácil. Por isso que Jesus nos advertiu: vigiai, orai, jejuai. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E como é difícil essa luta dentro de nós todos os dias. Porque o espírito está pronto, o espírito se converteu, mas a carne, ela não se converte. Então esta luta da carne contra o espírito é que nos faz todo dia renunciar, abrir mão, procurar agradar a Deus e servir a Deus, de maneira que o deixe feliz com a nossa conduta, com o nosso estilo de vida, com a nossa obediência, com a nossa renúncia. A nossa vida hoje é para agradar a Deus. E Abraão então, ele sai, renuncia tudo, deixa tudo para trás. Abraão sai literalmente com uma mão na frente e outra atrás. E Deus diz para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela e não leve nada. Ande pela fé e creia somente nas minhas promessas. Eu estou te chamando, eu estou te separando, eu estarei contigo. Não vou te desamparar nunca, não vou te abandonar nunca. Eu vou ser o seu Deus, o seu escudo, o seu provedor, o seu protetor. Abraão ouve aquilo. E o capítulo de número 15, põe para mim aqui, por favor, do verso 1 ao 6. Diz assim, Gênesis 15, do 1 ao 6. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Verso 6. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Olha que coisa interessante. Abraão morava dentro de uma tenda. Dentro da tenda morava ele, Sara, a sua mulher.
ele tinha um servo chamado Eliezer, um moço dele. Por quê? Porque ele não tinha filhos. Então ele tinha um mordomo, um funcionário, um jovem que cuidava dele. Abraão já tinha muita idade. Ele fazia algumas coisas para Abraão que Abraão não podia fazer. Mas ele tinha uma promessa de Deus. E ele disse: como é que eu vou ser pai? Minha mulher é estéril, eu já sou velho. Será que ele vai ser o herdeiro? E Deus disse: não, não é ele, mas aquele que for nascido das suas entranhas. Não é Eliezer. Abraão fica muito tempo dentro daquela tenda. E aquela tenda começa a fazer mal. Porque o tempo vai passando. O tempo, ele revela duas coisas. Quando você está esperando uma promessa de Deus, o tempo, ele mostra quem você é. E mostra quem Deus é. O homem, ele cansa de esperar. E Provérbios diz que de tanto esperar, o coração fica desesperançoso, o coração fica abatido. Às vezes o tempo nos rouba. Às vezes o tempo, ele nos mina. E faz a gente se tornar incrédulo. E faz a gente deixar de acreditar naquele que prometeu. Abraão está vivendo isso. Só que quanto mais o tempo passa, quanto mais difícil, quanto mais impossível, Deus é glorificado nisso. Então o tempo diz quem você é e quem eu sou. O tempo pode mostrar você uma pessoa murmuradora ou uma pessoa confiante. O tempo pode mostrar que você é uma pessoa perseverante, mas também um desistente. O tempo mostra quem você é. O tempo mostra quem eu sou. Mas o tempo mostra quem Deus é. Infalível em suas promessas. Pode passar dias, meses ou anos. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não passarão. Não passarão. Capítulo 22, põe para mim, por favor, o verso 17 e 18 de Gênesis. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis 22, verso 17 e 18. E aconteceu depois destas coisas, 17, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Verso 18. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Ele obedece aquilo que Deus diz para ele. E ele então agora, depois dessa obediência, dessa renúncia, ele está pronto para viver as promessas de Deus para a vida dele. Deus fala para ele: Abraão, sai da tenda, vem para fora. Abraão acorda de madrugada. Deus disse para ele: eu quero que você contemple as estrelas dos céus. Você consegue contá-las? É impossível. Então, eu quero que você entenda nessa noite que eu quero dizer para você, Abraão, que a sua descendência, ela será tão numerosa quanto as estrelas dos céus, quanto as areias do mar. Sabe, querido, para Deus fazer na vida de Abraão aquilo que ele queria, Abraão precisou fazer a parte dele. Deus queria fazer coisas grandes, tremendas, mas Abraão precisou fazer a parte dele. E nessa noite eu termino a minha mensagem com isso. Há uma parceria. Toda promessa na Bíblia, ela vem seguida de uma condição. Você vai ler, toda promessa vem seguida de uma condição. E o propósito de Deus na sua vida não é diferente. Para isso acontecer, algumas coisas vão ter que mudar na sua vida. Como houve na vida de Abraão.
Abraão, ele precisou sair da sua terra, da sua parentela, do seu conforto, da zona de conforto. Não foi fácil para Abraão abrir mão da sua família. Não foi fácil para Abraão abrir mão da terra onde ele nasceu, dos seus amigos, dos lugares que ele gostava de frequentar. Mas ele abriu mão por causa do chamado. E Deus nessa noite, ele, assim como tirou Abraão daquela tenda, ele quer tirar você, ele quer me tirar. Deus tirou Abraão da tenda e disse: Abraão, dentro da tenda só tem incredulidade. E é isso que está norteando a sua vida. Você está perdendo a fé, você está perdendo a visão. Dentro da tenda você só vê 4 paredes. Dentro da tenda você só vê Eliezer. Dentro da tenda você olha para a sala, está estéril. Dentro da tenda você olha para você, você já é um homem velho. Dentro da tenda não tem como ter milagres. Você precisa sair dessa zona. Você precisa sair dessa tenda da dúvida, do medo, da incerteza, da incredulidade. Você tem que sair para fora, você tem que vir para o meu mundo. Você tem que sair do natural e viver no sobrenatural. Você tem que sair da terra e viver nos céus. Você tem que sair dessa cegueira e viver uma visão ampla. E Deus está nos chamando nesta noite. Sai da tenda, filho meu. Sai da tenda, minha filha. Sai dessa tenda de complexo, de inferioridade, de medo, de depressão, de angústia, de pavor. Sai dessa tenda. Porque enquanto nós vivemos na tenda, no nosso mundinho, no nosso quarto escuro, Deus não vai poder realizar as coisas grandes e maravilhosas, poderosas e extraordinárias que Ele quer fazer nas nossas vidas. Sai nessa noite aqui tomando um posicionamento para a tua vida, querido. Sai aqui obedecendo a voz de Deus para a tua vida. Sai daqui renunciando aquilo que o Senhor está te pedindo nessa noite. Enquanto eu estou falando, o Espírito Santo está falando ao teu coração, está trazendo à tua mente algo que Ele está trabalhando somente com você, aí no particular. Então, filho, é isso aqui que eu estou te mostrando, é isso aqui que eu estou te revelando. Remova a pedra, remova o obstáculo, abra a mão disso, renuncie isso, viva o que Deus tem para a sua vida. Salmo 37:5 diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Abraão teve que viver isso. Abraão teve que abrir mão da sua vida, renunciou e confiou em Deus. Há uma pastora chamada Valnice Milhomes, uma grande mulher de Deus. Eu li essa frase e essa frase me impactou. Ela diz: você nunca terá tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você. Simples e objetivo. Se você não guardar tudo que eu te disse até aqui, só guarda essa frase. É o suficiente para mudar a sua vida. Eu e você nunca teremos tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de nós. Lembra do jovem rico? O jovem rico, ele teve uma proposta também dada por Jesus. Ele queria tudo de Jesus. Ele queria tudo. Sabe o que ele queria? O que foi a pergunta que ele fez para Jesus? Como eu farei para herdar a vida eterna? Tudo que ele queria era a salvação, era a vida eterna. Ele saiu da casa dele com essa curiosidade dentro do coração dele. Eu quero ser salvo, eu quero ter a vida eterna, eu quero ir para o céu. E ele indaga Jesus e disse: um jovem, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus vai lá e conversa com ele e diz para ele assim: honra teu pai e tua mãe, não roube, não adultere, não minta. E foi lá falando os mandamentos para ele, né? Aí ele era um jovem disciplinado, era um jovem que obedecia
os mandamentos, o Pentateuco. Ele era um judeu, conhecedor, conhecia o Pentateuco de cor e salteado. Ele falava na ponta da língua, de Gênesis a Deuteronômio. Conhecia a Bíblia. Ele diz, isso eu faço. É fácil. Eu faço isso desde a minha mocidade. Honro pai e mãe, não minto, não roubo, não matei ninguém. Aí Jesus então diz para ele, realmente. Então, já que você quer tudo de mim, eu vou te pedir uma coisa. Eu nunca vou ter tudo de Deus se Deus não tiver nada de mim. Jesus disse para ele, vende tudo que você tem. Abandona tudo e segue-me. Renuncia a tua riqueza. Renuncie a sua vida. Renuncie tudo. Deixa a sua riqueza, dê para os pobres e siga-me. Você não quer tudo? Eu também quero. Você não quer bênção? Eu quero obediência. Sabe, queridos, é a mesma proposta. Foi feita para Abraão, foi feita para o jovem rico. Só que quando Jesus pede tudo para ele, para que ele pudesse ser salvo e ter o tesouro que ele tanto queria, Jesus fez um pedido para ele e ele disse, não posso abrir mão da minha riqueza. Você está entendendo? Talvez Jesus não está pedindo a sua riqueza hoje, mas ele está pedindo outra coisa para você. Para aquele jovem, ele precisou pedir a riqueza, porque a riqueza era o obstáculo maior na vida dele. Aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Aonde está o seu coração? Talvez tenha alguma coisa dentro do seu coração que Jesus está te pedindo nessa noite. E quem que vai ter que tirar? Você. Quem que teve que levar o Isaac lá no altar? Abraão. Quem que teve que remover a pedra para fazer o milagre na vida do Lázaro? O homem. A Marta e a Maria foram lá e empurrou, ajudou lá os homens lá a remover. O que você pode fazer, Deus nunca vai fazer. Então, o que Deus quer nessa noite de mim e de você é, eu já estou falando com você, agora depende de você. Então, a Bíblia diz qual foi o resultado na vida de Abraão. O quão Abraão foi abençoado por renunciar à sua vida. Esse texto do jovem rico, quando Jesus fala isso para ele, ele abaixa a cabeça e ele diz para Jesus, impossível. Ele está trocando coisas celestiais por coisas terrenas. Ele está trocando coisas eternas por coisas passageiras. E não vale a pena nessa vida você trocar coisas eternas por um momento. Não vale a pena. Ele abaixa a cabeça e diz para Jesus, isso eu não posso fazer. Ele se distancia de Jesus, vira as costas e vai embora. E a partir dali, a Bíblia não fala mais nada desse moço. A vida dele ali, ele perdeu a maior riqueza que ele poderia ter, porque Jesus disse, quem me segue vai ganhar 100 vezes nessa vida, e ainda a vida vindoura. Ele foi tão cego e tão tapado com a sua riqueza material, ele morreu abraçado com a sua riqueza, que Jesus prometeu para ele algo muito maior, mas ele não percebeu. Jesus falou para ele, falou uma certa vez para os seus discípulos, olha, os discípulos, acho que é Mateus 19 lá, ou 14, não fala a memória, acho que é 19, Pedro disse para eles, para Jesus, Jesus, deixamos pai, mãe, irmão, família, tudo para te seguir, o que a gente vai ganhar? Jesus disse, quem deixar pai, mãe, riqueza, filho, tudo, quem abrir mão da sua vida, renunciar por amor a mim, vai ganhar 100 vezes mais nessa vida e muito mais na vida eterna. Olha a riqueza que aquele moço deixou de ganhar. Ele ia ganhar a bênção terrena e a bênção celestial, mas ele é tão cego que ele fica abraçado com a sua riqueza e ele perde a maior delas,
a salvação. Ninguém perde quando decide seguir a Cristo. Ninguém perde. Jesus curou 10 discípulos, ou 10 leprosos. E aí, ele vai lá, a hora de vai lá, junto ao sacerdote, para vocês poderem ser liberados, tal. Ele chega no meio do caminho, aquela podridão, aquela carne podre, começa a ser recuperada, restaurada, e eles ficam com pele de bebê, pele lisinha, tal. E aí no meio do caminho, um diz assim: rapaz, nós estamos curados, você está curado, eu também. Nossa, você estava com o nariz caindo, a orelha podre. Nossa, você estava todo horroroso aí. Não, mas eu estou curado também. Olha, não está cheirando podridão. Nossa, que bênção. Aí um diz assim: vamos voltar? Vamos lá agradecer Jesus, Ele orou por nós somos curados, recebemos um milagre. A gente é bom para pedir, mas é péssimo para agradecer. Vamos lá? Aí 9 disse: vou nada. Não, que daqui eu vou embora. Já ganhei o que eu queria, já ganhei a minha bênção, já fui curado. Eu vou para minha casa, vou voltar para minha família, para minha vida. Mas vocês não vão voltar para agradecer? Não, vou nada, vou embora. Aí um disse: eu não, eu vou voltar. Aí ele volta e diz: Jesus, eu vim aqui te agradecer porque eu fui curado. Jesus perguntou: mas escuta, vocês não eram em 10? Cadê os 9? Jesus, eu não sei deles, eu voltei. Porque eu vim aqui para te agradecer. Porque o Senhor orou por mim e a lepra foi embora e eu estou curado. Eu não podia voltar para a minha vida, voltar para a minha casa, voltar para a minha família, sem antes te agradecer. Jesus disse para ele: vai em paz. A tua fé te salvou. Ele ganhou 2 bênçãos: a cura do físico e a salvação da alma. Então eu quero que você fique em pé agora em nome de Jesus. Qual é o teu Isaac? Quando você ouviu essa palavra, o que Deus falou ao teu coração aí? O que o Espírito Santo te tocou? Cada um de nós estamos vivendo um processo. Todos os dias nascemos de novo. O nascimento não é só no dia do batismo. Ele começa ali, mas todo dia tem algo em nós que precisa ser morto. E todo dia tem algo que Deus quer fazer novo na minha vida e na tua. Depende de você querer. Depende de você se abrir. Depende de você obedecer. Depende de você renunciar. E como eu disse no começo, se a sua vida está estagnada, inerte, paralisada, Deus nessa noite está te chamando. E Ele trouxe você aqui para essa palavra, para falar ao teu coração. Tire isso fora. Renuncie isso. Porque eu tenho coisas grandes e maravilhosas e tremendas para fazer na sua vida. Mas se você quiser, eu posso fazer. Mas depende de você. Feche os teus olhos agora. Coloque diante do Senhor aquilo que você precisa colocar. Entrega aqui no altar hoje. Diga para Deus: Senhor, hoje eu vou sacrificar. Hoje eu vou aqui oferecer o meu sacrifício. Hoje eu estarei removendo a pedra, estarei removendo o obstáculo, para que eu possa viver tudo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver intensamente o seu chamado, o seu propósito. Eu quero ser um instrumento nas suas mãos. Eu quero ser uma ferramenta afiada, preparada. Eu quero ser um vaso de honra. Eu quero que o Senhor use a minha vida. Tudo que eu quero, Senhor, é ser um instrumento. Então deixa Deus te usar, deixa Deus te abençoar nesta noite, mas que você possa se decidir em se dispor, em se colocar na presença do Senhor nesta noite e permitir que o Espírito Santo possa fazer uma grande obra. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos, ó Deus querido, pedir ao Senhor, o Espírito Santo que falou é o mesmo que vai realizar tanto o teu efetuar, quanto o teu, ó Deus querer. Vai abençoar agora cada vida, vem abençoar cada um de nós. O que precisa ser tirado, ajuda-nos a tirar, a remover. Espírito Santo, o Senhor é aquele que nos ilumina, nos orienta. É aquele Senhor que nos dá o direcionamento para as nossas vidas.
Ó Senhor, que hoje haja entrega aqui nesta noite, que hoje haja renúncia, que ao obedecer a Tua palavra, seja, Senhor, ofertado o sacrifício, para que nós possamos voltar para casa livre, liberto e abençoado, e que a obra do Senhor, a vontade do Senhor, se realize em nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos ter, ó Deus, o chamado do Senhor, que nós possamos ter o nosso ministério abençoado, e que nós possamos produzir e fluir, em nome de Jesus, ó Pai. É o que nós oramos, é o que nós pedimos nesta noite, e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor.